Então eu queria deixar, é música que mãe canta, né? Gostoso de ouvir. Eu quero dar os meus Feliz Dia das Mães a todas as mulheres, porque toda mulher é geradora de vida, seja ela biológica, seja ela do coração, seja ela espiritual, mas toda mulher é geradora de vida. Então você, mulher, Feliz Dia das Mães. Quero lembrar das minhas avós, da minha vovó Lídia, que está lá com Jesus, cozinhando, com certeza ela está cozinhando. E a minha avó Irene, que já foi vacinada, graças a Deus, está lá em São Paulo. A mãe do meu pai. Eu também queria lembrar da Maria Alice, que aqui em Atibaia é uma mãe para nós, né, mãe? Cuida tanto de nós. Foi um presente de nós aqui, para nós aqui em Atibaia. E a minha mãe, sabe o que significa Marisa, gente? Eu fui procurar. Ela me ensinou a pesquisar, entendeu? Eu aprendi a pesquisar com a minha mãe. Lembra das... Quem é que era da época da enciclopédia? Yes! Eu me lembro quando meu pai, com muito esforço, comprou as edições... Era Barna? Barna? Barça. Barna é um outro instituto de pesquisa, Barça. Quando meu pai comprou os livros pretos enormes, grandes, eu achava o cheiro daquilo maravilhoso, né? E minha mãe significa mulher poderosa, juramento de Deus e senhora soberana, hein, mãe? Então, minha homenagem à minha mãe, que ela, nessa pandemia, então, ela está sendo a senhora soberana na minha casa. Porque atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. E eu vejo isso lá em casa, né? E as minhas tias, nossa, eu tenho muitos bons exemplos de mãe, graças a Deus, na minha família. E eu quero deixar um beijo para os meus filhos, que eu falei que eu ia falar. Para o Benício e para o Matias. Que a mamãe ama, não sei para onde eu olho, a mamãe ama ser mamãe de vocês. Vocês são filhos maravilhosos. Então, eu queria que a gente colocasse o primeiro slide aqui para a gente. Aí. Vamos ler juntos? Sabedoria, intimidade e revelação. O que vem na sua cabeça quando você ouve sabedoria? E quando você ouve intimidade? E quando você ouve revelação? Eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui tinha dor de barriga quando o pai ou a mãe falava, nós precisamos conversar? Meu Deus, até hoje eu tenho, gente. Eu estou tentando me livrar desse negócio de ficar tão assim, né? Apreensiva. E por muitas vezes era porque eu não sabia o que ele ia me falar. Aliás, por muitas não, acho que todas. Então, como eu tinha uma dúvida do que estava no coração do meu pai e por que ele ia me chamar, ou até eu sabia, porque eu tinha feito alguma coisa que potencializou o chamado, mas eu não sabia exatamente qual seria a reação dele ao me chamar. Então, isso me gerava dor de barriga, que é o meu órgão de choque aqui, meu sistema digestivo. Então, todas as vezes que eu sinto emoções fortes, o negócio pega aqui na minha barriga, né? E muitas vezes isso gerava um medo do meu pai, ou até da minha mãe, né? Vocês já sentiram isso? Então, pode ser um chefe, né? Um professor. Eu não tive muitas chamadas à diretoria. Eu tive uma vez, que foi uma vez numa aula de química, que estava todo mundo zoando, eu nunca zoava, mas aí eu joguei uma bolinha na cabeça de alguém, que eu não lembro quem era, e o professor viu exatamente eu jogando, aí eu levei uma advertência. Essa confessando aqui os nossos pecados para serem curados. Mas, e aí quando o meu pai, obviamente, me chamou essa, eu sabia porque que ele tinha me chamado para conversar. Mas tantas outras geram medo, geram desconforto. Então, muitas vezes, quando a gente vê essas três palavras juntas, né? Isso é algo que
quando a minha mãe me chamou para pregar, eu fui pegar um caderninho meu, que eu sou dos caderninhos, né? Eu tenho milhares de caderninhos, acho que desde os 8 anos, quando eu comecei a fazer a devocional, e aí eu anoto tudo lá. E eu estava lendo, e aí em julho do ano passado, eu estava lendo Provérbios, e Deus me deu uma palavra, e quando eu li era essa, e Deus falou, é isso aí que você vai falar nesse domingo. Né? Como é bom a gente anotar. Então, a gente está falando de igreja família, a gente está falando, hoje é o Dia das Mães, a gente sempre fala de relacionamentos aqui. E eu queria então conversar com vocês sobre esses 3 palavrinhas. E também fazer uma outra pergunta para você. Quando eu falo repreensão, quem vem na sua cabeça? Guarda essa informação aí. Repreensão. Que pessoa que vem à sua mente? Vamos lá, então. Vamos começar pela sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Na outra versão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos a desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. O que é sabedoria? Você conhece alguém sábio que você considera, esse aqui é sábio, né? Sabe tudo. O que é sabedoria? Qualidade, caráter de quem ou que é sábio. Grande instrução, ciência, erudição, saber. Sabedoria, para mim, eu sempre liguei às enciclopédias Barça. Então, voltando a esse. Para mim, isso era... Estudar era ser sábio. Então, esse era um valor para mim. E depois eu fui aprendendo que, para termos sabedoria, nós precisamos temer ao Senhor. Que é o texto que a gente acabou de ler. Temer é ter medo? Não. Mas é ter, preciso ler aqui, é muito pequeno, mas ter respeito, reverência e submissão. Esse é o primeiro passo para a gente ser sábio. Olha só, respeito, reverência e submissão. É engraçado que Deus não pede para que a gente tenha medo dele, mas que a gente tenha respeito, reverência e submissão. Esse é o primeiro passo para nós termos sabedoria. E aí, volta. Nesse tempo que a gente está vivendo, a busca por respostas é enorme, né? A gente precisa ter muito mais sabedoria para tocar os negócios, para viver as relações familiares, para passar às vezes um dia bem. A maioria dos meus dias parece que passou um caminhão em mim. Vocês se sentem assim, esmagados, é tanta notícia, é tanta mudança, é tanta incerteza, né? E o mundo está buscando por sabedoria. Mas o melhor é a gente lembrar que Deus faz um convite para nós, para sermos sábios. A partir do versículo 20 de Provérbios 1, o texto é chamado de convite à sabedoria. E além disso, lá em Tiago 1, nós temos uma promessa, né, que o nosso Deus, se nós nos achegarmos a Ele pedindo sabedoria, Ele não nega a ninguém. Então, se você precisa de sabedoria, peça. E isso é uma coisa que a gente não pede uma vez na vida, sabe? Antes eu achava assim, que era tipo uma lâmpada mágica, apareceu o gênio azul, e eu falo sabedoria. E aí, a partir dali, todos os momentos da minha vida eu terei sabedoria, mas é no detalhe, é em cada dia, é em cada circunstância, né? Então, vamos lá. E aí eu cheguei nesse texto, esse texto é a base da nossa conversa aqui. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vamos ler juntos? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos.
Nós estamos chegando lá nos... Lembra sabedoria, intimidade, revelação. Provérbios 1, 23. Então, se nós acatarmos a repreensão, nós vamos ganhar. É um presente, olha só. Espírito de sabedoria e revelação dos pensamentos de Deus. Alguém mais quer isso além de mim? Quando eu perguntei para vocês lá quem tinha medo de conversar com o pai, com a mãe, ou com o chefe, eu acho que a maioria de nós seres humanos, nós temos esse receio da intimidade. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está no coração do outro mesmo, a gente não sabe o que o outro vai falar, nós não sabemos o que o outro está pensando de nós, isso gera desconforto, isso gera medo, isso gera insegurança. E nós acabamos projetando isso para Deus. Quando nós nos pegamos, nós estamos com medo de Deus. Alguém já sentiu isso? O que Deus vai fazer com a minha vida? Para onde Ele vai me levar? Se eu entregar mesmo nas mãos dEle, né? O que vai acontecer? E aí a gente se compara com tantas situações que a gente não tem controle e a gente não sabe da vida das pessoas, mas a gente compara, né? Mas aconteceu isso com tal pessoa, mas aconteceu isso com tal pessoa. E nós acabamos tendo medo da intimidade e da repreensão de Deus. Na versão NVT, olha só, venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Vamos estudar o texto? Agora eu estou dando uma de Mamãe Marisa aqui com você. O que é acatar? Lembra-se, acatarem a minha repreensão. Vamos estudar o texto. Observar com cuidado. Demonstrar consideração. Honrar e respeitar. Acatar é fazer assim, tá bom, então eu vou obedecer. É isso que a palavra de Deus está falando aqui? Como Deus nos fez inteligentes. Ele não quer uma coisa, nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus diz, mas é uma obediência que nós entendemos a motivação do coração de Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende a motivação, é muito mais fácil obedecer. É o acatar por amor. É a obediência por amor. Eu não vou obedecer porque simplesmente está escrito. Eu vou obedecer porque é o melhor para mim. Porque eu entendi que é movido por amor. Então, acatar é isso, observar com cuidado, demonstrar consideração. E o que é repreensão? Quando eu ouço essa palavra, eu já acho que é algo extremamente severo, né? Eu já penso já num chicote, num cadeia, aquelas, né? Uma coisa assim bem forte. Mas a repreensão significa admoestação, advertência. Admoestação, olha só, é um estímulo à melhoria moral ou espiritual de uma pessoa. Quando Deus faz para você, para mim, uma repreensão, Ele quer que a gente melhore moral e espiritualmente. Quando nós entendemos o coração de Deus, é muito mais fácil. Quando eu entendo o coração do meu pai e da minha mãe, é muito mais fácil. Quando os meus filhos entendem o meu coração do Davi, é muito mais fácil para eles obedecerem. Porque fica, entendi, pai, é pelo meu bem. Entendi, mãe, é pelo meu bem. É porque eu quero que você melhore moral e espiritualmente. Então eu vou observar com muito cuidado o que você falou para mim. Vocês estão entendendo que é esse tipo de relacionamento que o Pai quer ter conosco? A gente precisa entender, né? Eu ouvi isso que Deus é o próprio amor. Ele não ama de manhã e à tarde Ele desama. Ele não ama porque você orou e Ele desama se você não orou. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente fica nos dando notas. Nota 10, Gabriela, hoje você passou um dia com fé. Nota 5, hoje você duvidou.
eu faço muito isso comigo e eu tenho desaprendido a fazer. Porque Deus não faz isso comigo. Ele não tem um placar no céu que fica dando nota para a gente, até porque a salvação não é por obras. Nós fazemos isso com a gente mesmo e a gente acaba reproduzindo isso também com os nossos filhos, com as pessoas que estão com a gente, com o nosso cônjuge. A gente tem um placar. A Ganha Além de Mim tem um placar e quando eu vejo eu estou com um placar lá. Nós não precisamos ter um placar. Nós não precisamos. Isso é libertador. Sabe por quê? Porque a sabedoria anda de mãos dadas com o ensino e com a disciplina. Está aí outra palavra, disciplina. Mas você sabe o que significa disciplina? A raiz da palavra vem de discípulo. Quando Deus está falando de disciplina da Bíblia, Ele está falando sobre fazer discípulos. Quando a palavra de Deus, né? Então, o que significa disciplina no dicionário, hein? Ensinar, corrigir, formar, sujeitar e exemplificar. Quantas vezes na nossa casa a gente quer aplicar uma disciplina, porém o nosso exemplo não condiz com a disciplina que nós estamos aplicando. Mais uma vez, isso gera uma confusão no coração que fala assim, mas espera aí, então eu não estou entendendo o coração do meu pai e da minha mãe, porque ela está me falando uma coisa, mas o exemplo é diferente. Isso vai acontecer, sabe, queridos, porque nós não somos perfeitos, mas há uma pessoa perfeita que é o nosso Pai Celestial. Mas a gente perde a referência dele muitas vezes, a gente usa as nossas referências aqui, que são falhas, projetamos em Deus e achamos que Ele está fazendo com a gente a mesma coisa que um ser humano faria conosco. Então a palavra disciplina vem de discípulo. A Bíblia diz, né, a gente ouvia muito esse texto quando a gente era corrigido. Depois que a gente era corrigido, o pai pegava a gente e falava, o pai que ama disciplina seu filho. É aquele momento que você quer bater no seu pai, né, que você fala, pai, você me ama? Você está fazendo isso? Mas ele sempre falava, eu te amo, por isso eu estou te corrigindo. Eu te amo, por isso eu estou ensinando. Eu te amo, por isso que eu estou falando para você, o seu horário de chegar é 10. Pai, eu vou casar semana que vem, às 11. Foi assim comigo. Tinha umas exceções. A gente discutia muito nessa fase, graças a Deus passou. Que fase é essa aí? Mas eu me lembro disso, né? Mas esse dia foi real, pai. Mas foi bom. Pai, eu vou casar semana que vem às 11, então você pode chegar às 11. Mas isso é proteção, isso é segurança. Por quê? Porque tem que amar de verdade para disciplinar, segundo a palavra de Deus. Tem que amar de verdade para ensinar, corrigir, formar, sujeitar e exemplificar, principalmente quando o filho discorda. Principalmente quando o filho não entende. Principalmente quando ele não entende a motivação, às vezes, do coração. E uma coisa que a gente foi aprimorando ao longo dos anos, como pais e filhos, é tentar entender a motivação do coração. E aí fica uma dica aqui, para os filhos e para os pais. Conversem. Pai, mas por quê? Por quê? Por que é diferente do outro? Eu fazia muito essa pergunta para eles. Por que que... Mas também, pai, também é filho de pastor. Aí ele falou, não quero saber de quem é filho, né? Você é nossa filha. E eles falam que eu sou a cobaia, né? Porque a primeira... E aí, graças a Deus, que teve coisas que com os meus irmãos já foi mais fácil. Porque sempre é assim, o primeiro filho a gente vai desbravando, né? O caminho, né? Ninguém aqui nasceu sabendo. Mas essa questão de você entender e explicar a disciplina para o seu filho. E a disciplina, quando é pequeno, tem a correção, tem os limites, tem a vara. Quando é mais velho, começa a já mudar, né? Então, é muita conversa, é muito diálogo, é entender realmente a preocupação do coração do seu pai e da sua mãe, né? E o filho,
E aí eu vou falar de mim. Não percam muito tempo que nem eu, não aceitando a correção dos seus pais. Porque a gente precisa ouvir, sabe? Lembra, se acatarmos a repreensão, ganharei um espírito de sabedoria e a revelação dos pensamentos de Deus. Isso é tremendo. Então, olha só, o que Deus falou comigo foi isso. Quando a gente ensina os nossos filhos, ensinamos as crianças a acatar uma repreensão nossa, nós estamos ensinando-os futuramente a acatar as orientações, advertências e ensinamentos de Deus. Porque primeiro a criança aprende com aquilo que ela está vendo, com aquilo que é o contato. Quantas vezes eu falo para o Davi, a gente é a representação do Pai Celestial na nossa casa. Então nós temos que ter muita sabedoria, porque eu não quero que eles tenham medo de Deus. Eu não quero que eles tenham medo de nós. Uma coisa é respeito, mas medo não. Medo não. E medo é uma coisa que está muito incrustada na nossa sociedade, ainda mais no tempo que a gente está vivendo. É um espírito de medo. Por onde você vai, eu tenho essa meio sensibilidade, eu percebo, é medo, é incerteza, não sei o que vai acontecer. E isso acaba entrando dentro das nossas casas e gera um desconforto nos nossos filhos. Então, ficar falando toda hora está faltando dinheiro, né? Olha, não sabemos o que vai ser do amanhã. Imagina isso para a criança ouvir. O cérebro dela não está nem maduro para conseguir processar essa informação. Então, isso gera que nem sábado passado me deu uma volta, assim, como é que fala, no giraia, né, essas coisas, e eu saí ungindo a minha casa, ungindo as portas, mas eu fiz sem eles estarem. Por quê? Porque eu queria falar em línguas, eu queria orar alto, eu queria... Não que eles, mas eu acho que ia dar uma assustada, principalmente no Matias, que ele fica me olhando assim com uma cara... Teve um GC que começou a orar online, e eles não estão ouvindo que a gente usa fone, e eu comecei a falar em línguas. Quando eu abri o olho, estavam os dois assim para mim. O que você está fazendo, mãe? E nós temos que ter muito cuidado como a gente insere essas coisas dentro da nossa casa, para que eles não tenham medo do Espírito Santo, para que eles não achem que o Espírito Santo é uma coisa louca. Embora ele seja, porque ele chamou as coisas loucas deste mundo, né? Ele é extremamente muito maior do que nós imaginamos, ele não cabe num quadradinho, mas como a gente insere, né, esse tipo de assunto dentro da nossa casa. E aí quando eles estavam lá embaixo jogando com o Davi, eu saí catei o meu óleo e fui orando pelas portas, pelas janelas e no momento ali que eles não estavam, e eu nem percebi isso na hora, mas eu falei, poxa, que bom, Senhor, porque a gente tem que ter sabedoria quando a gente trata desse tipo de assunto dentro da nossa casa, né? Quando a gente ensina as crianças. Então, se eu ensinar os meus filhos a acatar a repreensão, assim, você vai me obedecer. O que eles acham que Deus vai fazer com eles? Você vai obedecer. E é tão mais difícil depois você entender a graça de Deus. Ele tem que te obedecer? Opa, ele tem que te obedecer. Mas lembra do que significa acatar e repreender? A maneira como a gente faz toda diferença. Né? Então, então, por quê? Porque para ensinar a maneira de Deus é preciso ter intimidade. É preciso ter intimidade. Não dá para a gente... Senão fica uma coisa muito de regras... E não se entende a motivação por trás daquilo. É preciso ter intimidade. Quanto mais constantes e intencionais formos na intimidade, mais fácil será acatar uma repreensão. Se o seu filho, se o seu cônjuge... Às vezes a gente precisa repreender o nosso cônjuge. Entende aqui que repreender é um ato de amor. Olha, eu vejo que você está correndo risco de repreender o amigo. Que nem agora eu já posso repreender os meus pais. Uau, hein? Deleta essa parte da gravação. Mas eu não posso ver meus pais indo para um caminho e não levantar a bandeira. Eu não posso fazer isso mais. Eu tenho responsabilidade, entende?
A repreensão ela entra na nossa vida, né? É um ato de amor, né? Por isso que Deus repete em toda a sua palavra para o buscarmos, pois quanto mais íntimos formos dele, mais fácil para nós será acatar sua repreensão. Quanto mais longe a gente fica de Deus, mais difícil é obedecer. Faz sentido isso para você? Quanto mais perto você fica, é mais fácil obedecer. Quando a gente está com um relacionamento quebrado dentro de casa, um casamento, é muito mais difícil eu entender o que o Davi está falando e ele entender o que eu estou falando. Porque falta intimidade, falta eu olhar o coração. Eu falo isso muito para o Davi. Tenta entender além do que eu estou falando. Quantas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo, mas aí entra o Espírito Santo, porque ele é um grande intérprete, né? Então a gente ouve com muito mais facilidade a revelação dos pensamentos de Deus e a gente tem espírito de sabedoria, porque Ele se revela a nós também à medida que nós nos dispomos a nos revelar a Ele. Não adianta, gente, meu pai já falou isso aqui, você chegar em Deus, você está com os pensamentos tudo confuso, e na hora que você vai orar, você fala, Deus da paz. Deus, é o seguinte, a minha cabeça está a 1000, não estou conseguindo organizar um raciocínio. A mesma coisa no relacionamento, eu não posso chegar na Cíntia e falar que está tudo bem, ela sendo minha amiga, sendo que eu não consigo, eu não estou. Quando nós nos revelamos ao outro, o outro também se revela a nós. Isso é ser igreja família. Isso é ser igreja família. E isso tem que estar nos nossos lares. Isso tem que estar no nosso casamento, isso tem que estar com os nossos amigos, no nosso G100. A gente tem que ser vulnerável. O texto de Deuteronômio 6, que a gente sempre fala, né? Como nós devemos ensinar. Né? Então, a gente guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa. Olha como é visual aqui. Olha Deus falando como é concreto. Não é uma coisa assim, abstrata. Deus tem que ser uma coisa concreta dentro da nossa casa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Faça bilhetes, cole post-its. Post-its? Faça isso. Né? Deixe claro, coloque na geladeira. É para ser visual, converse. Tudo isso é intimidade. Não adianta a gente passar um dia gritando um com o outro e na hora de dormir, senta aqui que a mãe vai ler uma história. Não estou falando que não é para fazer isso. Mas assim, o exemplo, lembra da disciplina? Exemplificar. Exemplificar, né? E a Gabi está falando isso, que você é perfeita nisso, pelo amor de Deus, aqui eu rasgo toda a perfeição, não quero mais isso para mim, eu quero, como diz a minha mãe, você é livre para errar, porque eu tenho um perfeccionismo grande em mim, eu não quero mais ele, porque o único perfeito é Jesus Cristo, e quanto menos, esse senso de perfeição eu tenho, mais eu me aproximo dele e dos meus amigos para me ajudar. Porque eu não preciso segurar a bronca sozinha. Eu não preciso. Você não precisa segurar. Essa é uma palavra de esperança, não é uma palavra de julgamento, de maneira nenhuma. É uma palavra de intimidade, porque é na intimidade que a gente é transformado. Nós somos formados e transformados. Né? É pela intimidade. Então, nós queremos, a revelação dos pensamentos de Deus. Então, sabedoria, intimidade, revelação. Mas a gente quer acatar a repreensão? Nós queremos saber o que Deus pensa. Eu quero saber, meu pai tem falado sobre isso, né? Que é do interesse de Deus que a gente saiba o que Ele está pensando. Tem vários textos sobre isso, eu nunca tinha me atentado, agora o meu olho está piscando nesse tipo de versículo. Ele quer que a gente saiba o que Ele está pensando.
Mas se a gente não acata a repreensão, e lembra do que é repreensão. Se a gente não ouve o conselho, se a gente não atende uma advertência, uma admoestação, nós vamos conseguir entender o que ele está falando? A gente não consegue, porque nós somos limitados. Se eu não tenho intimidade, eu não consigo obter a revelação dos pensamentos de Deus. Estar próximo para ouvir, ter intimidade para entender e perceber o que Deus está falando. Lembra, Ele faz um convite à sabedoria. Quando você recebe um convite, você decide aceitar ou não. Você está recebendo um convite à sabedoria. Eu estou recebendo um convite à sabedoria. Acatando a repreensão pela intimidade, nós teremos revelação. Vamos falar isso? Acatando a repreensão pela intimidade, nós teremos revelação. E como a gente acata a repreensão pela intimidade? Primeiro, pela leitura da palavra. Não adianta. A gente quer caminhos novos, né? Mas não tem, porque esses são os melhores, sabe? Quem conhece um pouco da minha história sabe que desde os 16 anos que eu comecei um tratamento contra pânico e depressão, e desde então a gente vem em fases boas, fases e tal. Aí em 2020, meu amigo, tudo que estava no oculto, pum, veio à luz. Para você foi assim também? A pandemia trouxe tudo que estava encoberto. E, gente, tantos medos vieram, mas da infância. Eu me senti, às vezes, eu tinha 4 anos, Rick. E eu falava, mas eu não tenho 4 anos. Mas aquele medo era tão real em mim, sabe? Porque o cérebro, ele funciona assim, ele guarda, tem coisas que ele guarda e muitas vezes ele joga assim, ó, pá. É chamado de memória química. E aí você revive no seu corpo a mesma sensação que você passou quando você viveu uma história. E em 2020, a primeira coisa que eu orava e eu lia 355 livros, que eu sou de ler. O Davi falava para mim, para de ler, você está lendo 5 livros ao mesmo tempo, porque eu achava que o conhecimento ia me trazer uma paz, sabe, na minha agitação mental, até que um dia eu ouvi assim, você só precisa ficar comigo e ler a minha palavra. E as minhas crises estavam bem severas, diárias, e eu comecei a ler a palavra, e aí sabe o que eu percebi? Aí eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim, porque quando como eu comecei a aprender a ler, eu sempre eu realmente me impunha. Meus pais nunca fizeram isso comigo, de me pedir nota, sabe? De falar, você tem que tirar. Mas eu chegava da escola e ia estudar. Eu estudava 7 horas por dia. Então, eu perfeccionista, né? Vamos dar nome aos bois. O desempenho, uma performance muito grande. Eu queria ser muito boa naquilo que eu fazia. E isso me acarretou, para o resto da minha vida, um peso muito pesado mesmo. Assim, eu não estou dando conta. Eu cheguei na pandemia e espanou. Porque eu não estava dando conta de segurar aquele peso de perfeição, de não poder errar. Aí todos os medos dos meus filhos se perderem. O que eu vou fazer com os meus filhos quando eles forem adolescentes? Aí começa a projetar o futuro. Aí quando meu pai teve a coisa no coração, Jesus Cristo de misericórdia. E agora? O que eu vou fazer sem o meu pai? Não sei o que. Um sofrimento muito grande. E toda vez que eu lia a Bíblia, no lugar de sentir paz, eu tinha medo. E aí eu falei, Senhor, por quê? Ele falou assim para mim, porque você, Gabriela, quando você lê, você acha que você tem que dar conta de tudo que está escrito aí.
Você quer ler o versículo e falar, esse eu tiquei. Pá, consegui. E não dá para fazer isso. Sabe, não dá. E aí a repreensão que eu acatei, ele falou assim para mim, eu vou tirar o medo de você de ler a Bíblia. Eu nem sabia que eu tinha esse medo. Mas no fundo do meu coração, porque quando eu comecei em São Paulo, a gente viveu um ambiente, quando eu era adolescente, que tinha muita competição, sabe? Quem era o melhor, quem era... E eu entrei nessa também, então eu lia muito a Bíblia. Se você conversasse comigo com 14 anos, eu te dava né, mãe? Eu li uns livros que a minha mãe falava, por que você está lendo esse autor? Sabe, assim, filósofo, porque eu... Só que no fundo, a motivação do meu coração, vocês entendem? Foi bom para mim, não é que não foi bom para mim, mas eu não tinha nem capacidade intelectual de entender o que eu estava lendo. Eu não tinha capacidade intelectual, o cérebro só é formado mesmo aos 21 anos. Não estou falando que você não deve ler, pelo amor de Deus. Mas não precisa... Depois a gente bate um papo íntimo, né? Mas eu me enchia de conhecimento, mas me faltava intimidade. E eu não conseguia perceber aquilo que estava sendo gerado dentro de mim. E aí, quando Deus falou para mim, ano passado, você vai ler, e só que você vai ler agora com outra ótica, porque eu estou te dando outros olhos. Agora você já tem 34 anos, você não tem mais 14, você não tem mais 12 anos. É um outro nível de maturidade. Mas a repreensão que eu estou te dando é, você precisa ficar aqui, na leitura da palavra. Então, essa é uma repreensão. A gente precisa ficar na leitura da palavra. E confessar é confessar. E declarar é declarar. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu louvo. Em ti ponho a minha esperança e nada temerei. As crianças que estão me ouvindo, os adolescentes, leiam a Bíblia, porque eu vou falar para vocês, tudo que eu sei de cor hoje, eu aprendi na infância e na adolescência. Leiam a palavra. Leiam a palavra. Decorem. Como a gente tem o nosso versículo do ano, né? Saireis com alegria, em paz sereis guiados. A gente fez até gesto para os meninos gravarem. Saireis com alegria, paz, sereis guiados. Porque nós precisamos gravar, ler a palavra. A gente está com um problema gigante. Meu amigo, quando você vai à luz da palavra, aquilo diminui. Pela oração, uma coisa que eu também não praticava como um ato de amor, mas como um ato de, mais uma vez, chicote. Não, sem chicote mais, porque Jesus já levou tudo que nós precisávamos, Ele levou. Mas eu vou orar por amor. Eu vou orar com essa motivação. No começo a gente ora porque o pai e a mãe mandou, é verdade. Já fez devocional, Gabriela? Deixa eu ver o caderninho. Graças a Deus que ela fez isso, porque ela me indicou o caminho que eu deveria seguir, né? Mas hoje eu oro por amor. Porque Ele é meu Pai. Porque se eu acatar o que Ele está falando, eu vou receber espírito de sabedoria e revelação dos pensamentos de Deus. Outra coisa, pela família. Na maioria das vezes, são os de sangue que sofrem mais porque a gente não acata uma repreensão. Não é verdade? Se eu não acatar uma repreensão, se eu não tivesse acatado o que o Senhor me falou e o que os meus amigos me falaram, minha família me falou ano passado e esse ano, quem mais iriam sofrer? Os meus filhos e o meu marido, não tem? Muitas vezes são esses que são as vozes do Pai para falar com a gente a repreensão. E pela igreja, família e amigos. Eu falo que eu não teria sobrevivido sem os meus amigos. E quem aqui está me ouvindo sabe de que eu estou falando. Sem a nossa célula. Sem eu poder falar, eu poder chegar a chorar. Teve um dia que minha mãe foi fazer um exame para saber se tinha alguma coisa no fígado, né, mãe? Acho que era isso. Meu amigo, eu desesperei.
Alguém mais é assim, carne e osso? Se eu não puder falar para alguém que nesse momento eu não sei o que pensar, minha cabeça está confusa. Eu gosto muito de abraço, né? A gente não está podendo abraçar, eu sinto falta da presença. Sabe, os amigos são voz de Deus, a família é voz de Deus. Eles fazem a repreensão, sabe, gente? Eles fazem a repreensão. Mas quantas vezes a gente demora para catar, né? A gente demora demais. Eles falam para nós, cuidado ali. Eles falam, esse caminho, eu tenho visto você muito assim. O que está passando no seu coração? Tudo isso é acatar a repreensão. Para que a gente receba esse espírito de sabedoria, sabe? A gente teve uma... O Davi é um pai maravilhoso. Quero deixar isso registrado. E os nossos filhos, eles têm 1 ano e 3 meses de diferença, né? Então, só que eles são diferentes, mas às vezes acho que quando a gente vê, a gente está tratando meio todo mundo igual, porque é tão intenso. Mas o Benício, por exemplo, gosta do seguro. Então, se ele brincou de Hot Wheels às 8 da noite, ele vai querer brincar de Hot Wheels todo dia às 8 da noite. E não serve com a mãe, tem que ser com o pai, que eu já me ofereci e ele falou que não, tem que ser o pai. Já o Matias gosta da mudança. Cada dia uma brincadeira nova. Cada dia uma brincadeira nova. E eu vejo o Davi, com muita sabedoria, sentando no nosso mini corredor lá da nossa casa, com a pista do Hot Wheels, e com o Benício separando por cor, separando por tamanhos. O bicho nasceu para matemática. Fazendo tabela, e já faz tabela de classificação. E eu vejo o Matias fazendo, como ele diz, recortagens. Ele está com uma habilidade com a tesoura, ele faz recortagens, e aí ele faz colagens, né? E o negócio dele é fazer isso. Então, ele é mais pro abstração, artístico e tal, e o Beni é mais pro seguro. E aí eu vejo o Davi sentado lá com os Hot Wheels e as recortagens. E tantas vezes eu me ofereço, Matias, vem aqui ficar com a mãe. Não, eu estou aqui com o pai, mãe. Eu estou aqui com o pai. E aí o Davi no meio ali ele se divide entre os dois, mas de uma maneira, eu acho que nem você percebe isso, é que eu fico olhando. Ele se divide sem que um consiga perceber que está recebendo uma atenção diferente do que o outro está recebendo. E isso é tão bonito, sabe? E sabe, isso é Deus. Quando eu cantei no começo, você tem valor, Deus gosta de você. É que Ele quer sentar do seu lado, assim, e fazer as recortagens. Entendeu? Quer brincar de Hot Wheels? O vovô Benino, que também já está com Jesus, antes dele conhecer Jesus, ele era um homem que reclamava muito, né, pai? Pai do meu pai. O vovô reclamava muito. E eu sou meio esponja. E eu pegava aquele sentimento do vô. Eu era a neta mais velha, né? Nasceu nós 3 primeiros, os 3 filhos do meu pai, para depois começar a vir os dos meus tios. Então, nós pegamos o meu vô, assim, né? Mas e o vô reclamava muito, ele tinha, assim, sempre uma sensação de miséria, de falência, de que vai acontecer uma coisa ruim. Mas todo dia ele levava a gente para comprar bala no supermercado Iga. Ele sempre deixava uma coisa de amor. E depois que ele conheceu a Jesus, ele andava sempre com canetas. A paixão pelas canetas veio dele.
Minha irmã também é apaixonada por caneta. E o vovô tirava e sempre escrevia um versículo, um bilhete e deixava. E foi lindo ver o meu avô antes e depois de Jesus. Meu pai batizou ele, né, pai? Mas eu tive que admitir, ano passado, esse ano, que eu carregava muita coisa do meu avô, de alguma maneira em mim, sabe? Quando Deus traz essas coisas, Ele nunca traz para condenação. Ele traz para cura. É uma repreensão, Gabi. O vovô Melino não é mais assim. Gabi, larga essa memória. A neurociência diz que não é possível apagar, né? Que é possível reeditar as memórias. Mas eu creio num Deus que diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Você entende que tudo isso é repreensão de Deus? Quando eu contava isso para o Davi, ele falava, ou ele me contava as memórias dele. Quando a gente se torna pai e mãe, a gente às vezes se sente tão culpado muito facilmente. E eu falava para ele, amor, mas você não faz assim. Mas eu acho que eu faço. Porque é uma memória que está gravada tão forte dentro de nós, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa e a gente nem está fazendo aquilo. Eu olhava para os meus filhos e eu sentia a culpa por não ser melhor. Mas toda a culpa Ele já levou lá na cruz, sabe? E se eu não for vulnerável ao ponto de falar isso, de falar assim que eu me sinto, de ter alguém falar para mim, mas essa não é a verdade sobre você. Essa não é a verdade sobre você. Porque o Espírito Santo se move em você e Ele faz novas todas as coisas. Então é um tempo de deixar as memórias irem. É um tempo de pedir ajuda, se aquela memória é muito difícil para esquecer, sabe? Peça ajuda. Peça ajuda. Vá atrás de ajuda. Eu fiz isso. Tenho feito isso. Porque eu nem sabia, mas eu era uma criança assim, que pegava, né, mãe? Que pegava, eu pegava. E eu deixava tudo aqui, ó. E eu nem sabia. Mas o meu Deus que cura tudo, sabe. E Ele quer que eu seja livre. Então Ele vai remover. Tem umas que você nem vai perceber, Ele só vai remover. Mas tem outras que você vai precisar tratar. Tem outras que você vai precisar olhar olho no olho. Tem outras que eu preciso, que eu cheguei no minha mãe, no meu pai e falei, eu cheguei num ponto que eu tinha medo de conversar com meu pai. Foi Deus que colocou isso em mim? Foi? Foi meu pai que colocou isso em mim? O diabo, nosso adversário, sempre vai lançando o joio. Mas quando ele cresce, meu amigo, ó, o que vai passar? Deus passa o facão. Chega de joio. Eu vou olhar no olho do meu pai, eu não vou ter medo de conversar com ele. O medo que não era meu, o medo que foi implantado, o medo que eu não percebi, ele foi, que sempre é para dividir os relacionamentos. Sempre é dividir os relacionamentos. Só que eu só percebi isso quando eu falei. E amigos meus falaram, presta atenção. Você está com medo de falar com ele por quê? Está com medo de expor seu coração para o seu marido, por quê? Ou quando eu falo, eu vou adoecer de novo e sempre me gritam, mas você já foi curada? É a intimidade que traz revelação. A intimidade traz revelação. Isso é treino. É treino. Intimidade precisa de tempo. Intimidade com Deus. Quer ser íntimo de mim? Tem que conversar comigo, né? Quer ser íntimo de Deus sem conversar?
Com Ele. Quer ser íntimo do seu filho? Tem que conversar? Com Ele. Deus está nos chamando a verdadeira sabedoria em nossos relacionamentos. E a sabedoria do alto, não minha, nem sua. Mas a dele é pura, pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros, cheia de misericórdia, fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Tiago 3,17. Esse é um versículo bom para a gente decorar. Isso é ser sábio. Você percebe que é relacionamento? Que a sabedoria de Deus se vive nos relacionamentos. Jesus está sempre feliz. O Benny fala isso. Ele começou a falar isso com 2 anos de idade. A gente ia orar, Jesus está sempre feliz. Benny, você quer orar? Jesus está sempre feliz. Põe a mão no seu coração e fala assim: Jesus está sempre feliz comigo. Não dá para viver nada disso se nós não nos aceitarmos, permitirmos, sermos curados, sermos amados, deixar as pessoas gostarem de nós, deixar as pessoas nos amarem do jeito que a gente é. Jesus está sempre feliz. O olhar dele é sempre de felicidade para você. Quando o Pai te vê, Ele vê Jesus. E só Ele sabe o que precisa ser trabalhado na sua vida para que você se pareça cada vez mais com Jesus. Por isso, busque a verdadeira intimidade com Deus, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com a sua célula. Porque a intimidade traz cura, traz revelação, traz leveza e traz um outro olhar. Sabedoria, intimidade, revelação. Vamos ficar de pé? Me perdoa falar muito, mas eu falei com todo o meu coração. Para a gente trocar intimidades. E para você, mamãe, mulher, não carrega o peso do mundo, não. Seja livre de toda a culpa. Seja livre. Você, pai. Às vezes a gente ouve isso, né? A gente fala, podia ter feito diferente. Mas você acha que Deus está pensando assim? Não. Porque Deus pensa no hoje para frente. É do hoje para frente. Quando todo dia eu acordo, eu falo, será que hoje eu vou ter uma crise? Não. Porque o amanhã já foi. E eu posso deixar o amanhã para lá, sabe? Ele está me curando. Ele está tirando aquilo que está fora do lugar. Ele está curando uma menininha de 6 anos que viveu uma coisa que não conseguiu processar o que viveu. Deixa Ele fazer isso com você. Deixa os outros fazerem isso com você. Deixa o corpo de Cristo fazer isso com você. Sem o corpo de Cristo não dá, porque o corpo cura o corpo. O corpo cura o corpo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você
Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Põe as mãos no seu coração. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se move. Você tem valor, o Espírito Santo faz a tua obra. Você tem valor. Se você identificou algo que você precisa de cura, fale agora para o teu pai. Fale agora para o teu pai. Uma memória, um ressentimento, uma culpa que você carrega, um medo muito forte, um medo paralisador, uma dor física. Entrega para o seu pai agora. Pela intimidade, Ele nos dará a revelação. Pai, Tu és aquele que pode mudar padrões de pensamento em nós. Nós precisamos de padrões de pensamento transformados, Senhor, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente transformada. Muda na nossa mente o que é repreensão, de acordo com a Tua palavra. Muda o que é acatar. Muda o que é intimidade. Nós queremos experimentar a Tua vontade através da renovação das nossas mentes. Esta questão de receber esse tipo de cura não depende de você fazer alguma coisa, depende de você permitir que Deus faça. Esse tipo de cura que temos que tratar de memórias, de curar memórias, de tirar a dor dessas feridas, dessas lembranças, envolve deixar Deus fazer. Enquanto você achar que precisa de uma compensação dessa outra pessoa por tudo que ela fez, esta dor não vai parar. Enquanto você achar que precisa de uma compensação, que precisa de uma justiça, de uma vingança, esta dor não sai. Na hora que você abre mão disso, a dor sai. Isso chama-se perdão. Perdão não é um mero entendimento de que... Perdão é sabendo tudo que fizeram com você, ou entendendo muitas coisas. Nós como crianças não deveríamos ser capazes, não deveríamos experimentar que não temos capacidade, mas o mundo não é assim. Então deixa Deus tirar, coloque a mão no coração, o coração procede a sair da vida e fala: Senhor, pode tirar esta dor. Eu abro mão de querer vingança, abro mão de querer compensação, abro mão de querer a justiça do meu jeito. Pare de pensar assim: ah, se não fosse lá atrás. Pare de pensar assim. Esse pensamento nunca... Esse pensamento está travando a sua vida. Diga assim: não, hoje não mais. Pai, nós oramos agora. Eu não posso entregar aquilo que é seu, entende? O que é seu você tem que entregar. Eu posso dizer: Pai, eu entrego esse pensamento, esse sentimento, tudo nas tuas mãos. Eu não quero mais compensações. Eu quero que o Senhor cure isto, porque da parte de Deus Ele quer curar. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Diga: recebo cura hoje. Hoje, nesse dia das mães de 2021, eu recebo cura. Se você sentiu dor,
porque falou assim: a Gabriela teve pais bons, eu não tive pais bons, Deus não me deu esse tipo de pais. O Senhor está dizendo: eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, eu sou El Shaddai, aquele que é pai e mãe, aquele que cuida. Ele veio para curar toda injustiça, significa toda injustiça que você sofreu. Toda injustiça que você sofreu foi pago na cruz. Por isso entrega, deixa Ele curar. O Espírito Santo me diz claramente que tem pessoas que está dizendo: ele não deixa eu curar, ela não deixa eu tocar nela, ela não deixa. Cada vez que eu quero tirar, Ele segura. Cada vez que eu quero tirar, Ele segura. Deixa eu tocar. Como a Gabi falou aqui: deixa eu tirar isto aí, porque não fui eu que coloquei isto. Não segure mais isso, entregue agora. Agora você estenda a mão. Se você tem algo, eu entrego. Isto não pertence. Toma, Pai, pode tirar do meu coração isto. Pai, agora ministra pelo Teu Espírito Santo, cura das memórias. Remove a dor que ficou tanto tempo. Remove, Senhor, esses ressentimentos, esses episódios que marcaram. Agora o Teu perdão está trazendo cura. É o Teu perdão. O Senhor perdoa todos na cruz. O Senhor perdoou o ofensor, o Senhor perdoou os ofendidos, o Senhor trouxe cura para todos. A partir de agora, nós estamos entregando nas Tuas mãos esses sentimentos, essas memórias doloridas. Elas não vão mais doer. Receba a cura agora. Fala: obrigado, Jesus, receba a cura. O Teu sangue derramado na cruz tem o poder de remover a dor das minhas lembranças. Receba saúde para as suas memórias. Receba saúde para o seu coração. Receba saúde. Vai dizendo: eu recebo saúde para os meus pensamentos. Palavra de Deus, irmãos, existe para a gente entender e falar que assim é na minha vida. Diga assim: Tu és o meu Pai, Tu me perdoaste totalmente. Eu tenho a Tua graça, eu tenho sabedoria, eu tenho revelação. Você falar isso está concordando só com a Bíblia. Efésios capítulo 1 diz que você recebeu o Espírito de sabedoria, você recebeu revelação, você recebeu graça. Junto com a graça você recebeu perdão. Toma, é seu, é só usar. Fala: a Tua graça me basta. Diga isso: a Tua graça me basta. Repita em voz alta: a Tua graça é suficiente para me curar. O Teu sangue derramado na cruz, aquele preço pago, é suficiente para remover esta dor. Eu entrego nas Tuas mãos. Você tem que repetir o que eu estou dizendo, palavras semelhantes com a sua voz aí. Eu recebo cura. Você tem que falar, tá? Não só pensar. Fale: eu hoje recebo cura. O Teu poder é suficiente, o Teu amor é suficiente para me curar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. E os efeitos começam já. Começa a derramar, Senhor, óleo de alegria ao invés de tristeza. Começa a derramar, Senhor, ânimo e alegria ao invés de depressão. Começa a derramar vontade de fazer as coisas, desejo pela vida, desejo de olhar para frente. Começa a derramar, Senhor, a capacidade de enxergar novas possibilidades. É isso que Deus vai fazer, amém. É isso que Ele está fazendo agora. É isso que Ele está fazendo.